Hora de falar sobre Jonathan Jesus, zagueiro que virou titular absoluto desde a chegada de Arthur Jorge no Cruzeiro. Queria destacar que há a possibilidade real de venda do atleta na metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa terça-feira, conversei com o André Cury, que é representante do atleta. O André me contou que em janeiro o Zenit chegou a oferecer 11 milhões de euros, a proposta foi recusada pelo dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. A ideia do Pedrinho é só negociá-lo por 14 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 81 milhões de reais, com a lembrança de que o Cruzeiro é dono de 70% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com 56 milhões e 700 mil. Baita negócio para um atleta que havia sido comprado do Ceará por só 8 milhões de reais. Abre aspas para o André Cury a respeito de possíveis caminhos para o defensor. Abre aspas, ele vai ter mercado na Itália, na Espanha e na Inglaterra e estamos atrás de propostas. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro vai voltar aos trabalhos na próxima segunda-feira. O clube fechando detalhes para ter aí, quem sabe, 1, 2 amistosos neste período de intertemporada. É um pedido do técnico Arthur Jorge, assim como aconteceu no ano passado com o Leonardo Jardim, naquela época até teve a disputa da Vitória Cup, mas o Cruzeiro está trabalhando para que tudo seja feito em Belo Horizonte mesmo. Então, os detalhes estão sendo acertados e o clube, ao longo aí da próxima semana, dos próximos dias, deve atualizar essa questão, mas o Cruzeiro deve sim fazer algum teste aí de preparação para não ficar somente treinando e aí voltar no dia 22 ou no dia 23 de julho, quando tem a retomada do Campeonato Brasileiro. Mas temos informações importantes. A primeira é sobre a questão do Kaique. As partes seguem conversando. Informação até é que tem entrado aí agente mais renomado do futebol para tentar destravar essa questão do jogador, que tem uma oferta do como, mas ainda para o atleta e para o staff, valores estão bem distantes do que eles pensam. Para o Cruzeiro, chegou no que o Cruzeiro pensava e a história acabou ficando agarrada. Hoje deu uma esfriada e se o Kaique não for negociado, as partes vão sentar para tentar aquela renovação dentro do que a gente já tinha informado. E isso não tem nada a ver, muita gente até me mandou, Samuel, o Rojas não foi anunciado, será que estão esperando vender o Kaique? Se não vender, não contrata, nada disso. O Gabriel Rojas já está contratado pelo Cruzeiro, ele esteve em Belo Horizonte, fez todos os exames médicos, tudo certo, documentação, tudo ok. E o Rojas estará na semana que vem na reapresentação na Toca da Raposa 2, contrato até o final de 2029. E o Cruzeiro já com tudo certo com o Racing, clube de Avejaneda, então não tem nenhuma ligação e nem vai cancelar nada caso o Kaique permaneça, não seja vendido nesta janela de meio do ano. Por falar em janela, olha só como é o futebol. O goleiro Otávio, ele era o terceiro goleiro do Cruzeiro quando começou a temporada. No ano passado, se não me engano, o Botafogo quase conseguiu a contratação do Otávio. Era um atleta que o scout do Botafogo tinha mapeado, que queria muito. E aí, o Otávio ficou, jogou ali o início do campeonato estadual. Depois, quando o Cássio se machucou, o Matheus Cunha foi acionado. E o Otávio, a partir do momento em que recebeu a oportunidade e teve uma sequência, deu conta do recado. E por que eu estou falando isso? É porque o mercado já começa a buscar informação sobre o Otávio. Claro que o Cruzeiro não vai abrir uma negociação agora, o Cássio só deve voltar aos treinamentos no final de agosto. O Otávio tem um contrato longo com o Cruzeiro. Claro que num futuro próximo aí as partes vão sentar para pensar em uma renovação. O Cruzeiro está protegido, inclusive, para o exterior, com aquela multa altíssima de muitos milhões de euros, mas apenas para dizer que o atleta e o Otávio é o goleiro de potencial, com certeza, para ir bem no futebol europeu. Então, esse interesse já começa a acontecer, mas, repito, não tem nenhuma negociação e acho pouco provável, caso chegue uma proposta, o Cruzeiro
abra a negociação, porque o goleiro só está começando a sua trajetória na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Fala CJ, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligado no 98 Esportes. Vamos falar sobre as notícias de mercado do Cruzeiro, porque isso continua, principalmente essa novela do Kaique, tá? A gente foi atrás de mais informações sobre a situação do jogador e o que a gente pôde apurar é que, de fato, entre o Cruzeiro e o Como da Itália tá tudo muito bem encaminhado, não está resolvido. Essa informação que a gente tem não está definido, ainda o martelo não está batido, porque precisa também dessa definição da parte do staff do atleta, até como a gente já tinha adiantado por aqui, a negociação está bem enrolada, ainda está bem difícil de ser definida, e isso deve se arrastar ao longo também dos próximos dias, porque existe esse grande impasse entre o clube italiano e o staff do jogador, e aí em questões de valores monetários, né? Tanto o salário do atleta, que o que foi oferecido de certa forma acabou não agradando tanto assim o staff do jogador, questão de bônus de assinatura também. Então isso tudo vai se arrastar ao longo dos próximos dias, ainda sem definição sobre a saída do Kaique ou não do Cruzeiro. O que a gente pode falar hoje é de que ainda é sim mais provável de que o Kaique seja negociado, e aí se não for com como, o Cruzeiro vai ouvir outras propostas de outros clubes que ainda seguem interessados, como é o caso do Betis, que até tinha feito uma primeira proposta, segue monitorando a situação do jogador, mas também o staff do jogador não descarta ouvir propostas de renovação por parte do Cruzeiro, caso nenhuma contratação, nenhuma negociação seja firmada aí para a saída do Kaique do Cruzeiro, mas ainda é sim mais provável o Kaique deixar o Cruzeiro nesse momento do que continuar na Toca da Raposa 2, lembrando que ele tem contrato até o fim do ano que vem e ainda conversas sobre renovação não estão encaminhadas, não foram iniciadas, né? E aí falando de jogadores que o Cruzeiro quer contratar, tá? Até ontem surgiu muito o nome do Arthur, do Grêmio, que não vai ficar por lá, o Arthur Melo, né? E o Cruzeiro não tem qualquer tipo de interesse nesse jogador no momento, essa informação que a gente tem, a gente pôde apurar sobre essa questão, não é um atleta que interessa ao Cruzeiro, então sobre o Arthur não tem nada não, tá? O que o Cruzeiro vai buscar nessa janela de transferências dentro da informação que a gente tem? 2 atacantes, um de beirada e um centroavante, tá? Esse atacante de beirada, hoje o nome é o do Gabriel Peck, que o Cruzeiro deve fazer uma proposta oficial nos próximos dias, dentro daquela casa de 10 milhões de dólares, que é a pedida do Los Angeles Galaxy para negociar o jogador. Além desses 2 atacantes, o Cruzeiro também busca ainda um zagueiro, estuda essa possibilidade do Vidalba poder ser um lateral pela esquerda, juntamente com o Gabriel Rojas, caso de fato seja confirmada a saída do Kaique. Nisso o Cruzeiro deve buscar outro zagueiro para jogar ali pelo lado. O Igor Júlio não é um nome hoje na pauta, já que as negociações foram paralisadas desde que o Cruzeiro fez a primeira proposta e ela foi negada pelo Brighton, mas o Cruzeiro continua no mercado, observando alguns nomes, estudando alguns jogadores, e no momento a principal negociação do Cruzeiro é pelo Gabriel Peck. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Cabidão, o Arthur Mesquita falou, mas e o Arthur, volante do Grêmio, seria uma boa pro Cruzeiro? Ô, CJ, Ou assim, jogador caro? Vamos lá. Não, caro ele é. Caro ele é, né? É um jogador que a gente se acostumou a vê-lo nos grandes clubes europeus, né? Jogador de Barcelona, Liverpool, também Juventus de Turim. Pô, CJ, a gente tá falando aqui de grandes clubes, né? Camisa ele vestiu. Agora, resta saber que Arthur é esse, né? É o Arthur que a gente se encantou vendo jogando pelo Liverpool, por exemplo? É o cara que a gente viu em alguns bons momentos também na Juventus? Porque esse jogador seria extraordinário. Agora, este que esteve no Grêmio, realmente há o interesse de alguém contratá-lo pelo preço que pedem por ele? Essa é a dúvida. Eu acho que não.
Eu acho que não. Acho que ele é um bom jogador, agregaria e te falo que talvez não seria nem titular no Cruzeiro, titular absoluto, e aí eu já acho que não vale tanto a pena, CJ, mas é um grandíssimo jogador e acho que muita gente estaria de olho nele se tivesse uma grande oportunidade de mercado. Arthur não chega e põe Gerson e Romero no banco, não. Exatamente. É, não Põe, não. Não põe. Não põe. E aí se torna mais caro ainda. Então, se já não põe. E tendo o Matheus Henrique aí, tendo o Lucas Silva, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.